TK Startup. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à mesa Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Startups. Para essa mesa, nós temos a honra e a alegria de ter aqui presente no meio de nós o professor Dr. Aldri, que ele, além de ser da nossa UFCG, ele é também o diretor adjunto da FAPESC. E temos também do Parque Tecnológico. E temos também a alegria de ter a querida Michele Assis Nogueira de Oliveira Gonçalves, analista técnica da Fundação Parque Tecnológico, ITCG, que tem a formação em Administração e Comunicação Social, mas é MBA em Gestão de Projetos, com especialização em Docência da Educação Profissional e Tecnológica. Então, inicialmente, nós vamos convidar a Michele para proferir sua apresentação, sua palestra, e já agradecer pela sua presença, disponibilidade e se deslocar de Campina Grande até Cuité. Seja bem-vinda e com a palavra. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Não conhecia Cuité também, eu disse, vou levar um blazer, vai que está fazendo frio lá. Ainda bem que eu trouxe, porque o auditório está gelado, viu? Pessoal, eu preparei uma apresentação para vocês, pensando do estudante que entra na universidade até esse despertar do empreendedorismo, da inovação e da startup. Porque hoje em dia nós temos várias possibilidades, né, de entrar nesse mercado de trabalho, e é isso que eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu vou falar sobre desenvolvimento de negócios, incubadora, que é o setor que eu trabalho no Parque Tecnológico, que é a ITCG. Antes de falar desse momento de startup, inovação, eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho de mercado de trabalho. Porque antes de qualquer coisa, cada um que está aqui, que entra na universidade, tem seus sonhos, tem seus objetivos, né, quer crescer na vida, de forma profissional também, e houve uma mudança, até que recente também, nesse mercado de trabalho. Antes, em meados das décadas de 70, até 2009, a gente tinha um mercado que o crescimento era linear. Então, você entrava nessa empresa, geralmente os nossos pais ou os nossos avós também, né, entravam nas universidades e tinha aquele sonho de ficar na empresa eternamente e crescendo naquela empresa. Então, se motivava quando tinha promoção, né, no trabalho, quando conseguia crescer, né, nessa estrutura hierárquica, o foco na segurança financeira, estabilidade, previsibilidade. Então, quando a gente vai conversar com essa geração um pouquinho mais antiga, eles têm muito essa visão. Está errado? Não, é uma forma de pensar. E a partir de 2010, e com a pandemia isso foi intensificado mais ainda, tem as carreiras hoje que elas são mais fluidas. Isso ele foi afetado pela questão da inovação tecnológica, como a gente estudou também nas revoluções industriais. E que a cada tempo que passa, esse tempo vai ficando menor dessa mudança no mercado de trabalho. Então, as carreiras fluidas e flexibilidade. Então, você entra numa empresa hoje, você está num setor, daqui a pouco está em outro, e você desenvolve uma habilidade, estuda uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra coisa, e é assim, mais dinâmica hoje que funcionam as empresas. As estruturas organizacionais, elas são mais horizontais, com foco na colaboração dos funcionários. Né? Até dizendo aqui para vocês, eu trabalhei numa empresa, antes de estar no Parque Tecnológico, que tinha uma estrutura hierárquica bem rígida. Então, dependendo do colaborador, ele tinha que falar com o supervisor, para falar com o coordenador, para falar com o gerente, para chegar no diretor. Né? Então, isso não acabou, existe. Né? E lá no Parque Tecnológico é bem diferente. Né? Os diretores, eles passam nas salas da gente, conversam, as portas estão abertas. Então, assim, com essa mudança no mercado de trabalho, a gente tem também a flexibilidade, inovação e propósito. Hoje, as pessoas não pensam só no financeiro, em ganhar muito bem, obrigado, não. Eles querem ter qualidade de vida também.
E a partir daí, por que eu trouxe isso? Porque quando a gente fala nesse novo formato, desse propósito, a gente tem também habilidades novas que são solicitadas no mercado de trabalho, que tem tudo a ver com empreendedorismo, inovação e startups. Né? Então, algumas habilidades eu coloquei aqui para não ficar tão extenso. Criatividade e inovação. Então, hoje, é de uma certa forma exigido que a gente tenha essa criatividade para desenvolver, para resolução de problemas, que a gente tenha ideias também naquilo que a gente faz. Tomada de decisão ágil, que a gente identifique um problema, que já tente resolver. Às vezes, nós não temos todas as informações, mas é preciso dar um passo, é preciso se conectar para desenvolver. Comunicação e colaboração. Cada vez mais essa conexão ela é primordial. Você vai desenvolver um workshop desse, vai para o seu contato, é professor Aldo, quem que eu posso chamar? Tudo isso é conexão. Mentalidade de crescimento. Então, hoje a gente precisa estar sempre estudando. Antes tinha aquela coisa, né? Eu sou formada em engenharia, direito, administração, é aquilo ali pronto. Fazia um curso ou outro, hoje não. A gente precisa estar em constante aprendizado. Mindset digital. Essa abertura para as tecnologias, para as mudanças que estão acontecendo. E também um pensamento sustentável e responsabilidade social. Então, você vai desenvolver um negócio, você vai escrever um projeto, é interessante que tenha esse foco, né, nessa questão do social e do ambiental. E aqui a gente começa a falar mais dessa relação entre empreendedorismo e startup. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né, para ficar mais claro, para não ficar só na parte do conceito. O empreendedorismo, ele vai ser qualquer iniciativa que gere valor. Então, se eu posso oferecer um serviço ou se eu posso vender algum produto, estou gerando valor, estou conseguindo vender, então isso se caracteriza como um empreendedorismo. Já a startup, ele é um negócio mais específico. Então, nesse negócio específico, eu preciso colocar inovação ali, eu preciso trazer inovações, nem que ela seja incremental, naquilo que já existe, eu trago algo novo, ou que ele seja totalmente disruptivo, totalmente novo. Então, a startup, ela está num ambiente de incerteza também. Então, vindo para essa parte bem prática, uma pizzaria, uma padaria, uma escola, você consegue montar e você tem meio que um plano de negócio que você vai precisar construir, mas o empreendedorismo ele vai funcionar, tal escola deu certo, eu vou trazer para cá, claro, vendo as características daquele local. E eu trouxe esse exemplo que eu peguei na revista Exame, de uma pizzaria lá em São Paulo, que cresce 300% ao ano. O que tem de diferente nessa pizzaria? São Paulo, ele é a segunda cidade do mundo onde tem um mercado consumidor de pizza, o maior mercado consumidor de pizza, só perde para Nova York. Só que eles conseguiram desenvolver uma massa que não é tão calórica, que não utiliza óleo, tem todas as características, e eles estão em 5 lugares lá de São Paulo. Cada bairro que eles estão tem suas características específicas. Então, dentro desse empreendimento, eles conseguiram colocar inovação. Tá, Michele, e por que não é uma startup? Porque ele não vai escalar da forma que a startup escala. Eu vou explicar isso para vocês mais. Esse outro exemplo, eles querem ajudar médicos recém-formados a resolver as finanças e acabam de captar um recurso para isso. Então, eles desenvolveram uma plataforma onde eles vão ajudar médicos, porque o que eles identificaram como um problema? A startup ela vai surgir de um problema específico. O empreendedorismo, o empreendimento, você pode, não, eu quero colocar uma padaria aqui, dar uma estudada e colocar. Já na startup, eu preciso identificar um problema específico. Então, eles perceberam que os médicos, quando eles são recém-formados, né, e eles colocam lá suas clínicas, seu consultório, eles não entendem de gestão financeira, não entendem de gestão tributária. Então, o que eles fazem? Acabam pagando muito mais imposto do que deveria. Então, a solução deles vem para resolver esse problema. Então, aqui, com essa plataforma que eles têm, eles vão conseguir fazer esse trabalho de forma repetida para vários médicos e vão conseguir crescer, gerando receita e reduzindo o custo. Então, essas características e de extrema incerteza também. Por quê? É inovador. Não tem outra plataforma dessa.
Então, se não tem com essas características, é uma startup. Esse outro exemplo é de uma mulher que ela criou uma empresa, né, que eles chamam LinkedIn da favela. Aqui é um empreendimento social, onde o objetivo maior é ajudar pessoas da favela a se conectarem com grandes empresas. Então, nesse empreendimento, ela conseguiu trazer o Senai, Jack Daniels, conseguiu trazer várias empresas que ficaram interessadas nesse negócio também. Então, eles já conseguiram, já ajudaram mais de 30 mil pessoas. Eles identificaram que o LinkedIn normal não consegue acessar esse público. Por quê? Porque nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem acesso à internet. Né? Então, eles fazem o quê? Chamam essas pessoas, fazem um cadastro deles online, organizam o currículo, mas eles que fazem, e aí está um sucesso esse empreendimento. Tá? Um pouquinho do conceito de startup, né, que o foco maior também é falar sobre startup. O Sebrae, ele diz que é uma empresa que nasce em torno de uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza, como eu estava apresentando aqui para vocês. Já Eric Ries, que ele tem o livro Startup Enxuta. Uma startup é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sob condições de incerteza extrema. Então, vocês percebem que os conceitos são muito parecidos também, né? E aqui são as características principais das startups. É repetível. Então, quando você tem, por exemplo, uma Netflix, que você tem um filme lá, você consegue, através da assinatura, passar para várias pessoas. Então, é um negócio repetível. Ele é escalável, ele tem essa possibilidade de crescer. Tem um negócio de assinatura, ele pode crescer. Você pode vender para várias pessoas, né? E dependendo da forma que você coloca, você vai ter grandes receitas e um custo reduzido. Mínimo produto viável, que é quando você está desenvolvendo o seu produto, ele não está pronto ainda, mas é um produto mínimo que dá para você testar. Então, nas startups, esses termos são utilizados porque, eu vou explicar mais na frente para vocês direitinho também, tem os níveis de maturidade, né? Existem várias possibilidades de conseguir recursos também para startups, mas é necessário, em alguns momentos, que isso aconteça. Que esse MVP ele realmente dê a segurança de que aquilo ali possa ser investido e que aquele negócio aconteça. O modelo de negócios também. O modelo de negócios ele vai estar naquele propósito e que vai gerar valor. Como é que o meu trabalho vai me trazer essa receita? Então, só que ele é bem mais específico, eu vou falar mais detalhadamente para vocês. Mas são 4 pontos, aliado também à questão da incerteza extrema, que caracteriza uma startup. Tá, mas e a universidade, os laboratórios e as pesquisas que a gente faz aqui? A gente pode desenvolver algo nesse sentido? Pode sim. Lá no Parque Tecnológico, a gente tem uma empresa, né, a Alcalitec, que ela é residente, ela está lá no nosso espaço, e ela começou daí, através do Laboratório de Instrumentação Analítica e Automação, desenvolvendo soluções tecnológicas, e hoje está lá com a gente. Está dando certo o negócio deles, e agora já chegou no período, né, que tem um período também da incubação, que eu vou falar para vocês também, e eles vão ficar como associados. Tá? Outra situação também, que é interessante esses exemplos, ano passado entrou uma startup, lá na ITCG, na incubadora, e essa startup vinha também de um pessoal de laboratório, ficou com a gente, só que acontece uma situação, principalmente quando vem da academia. Não só da academia, mas se fixa tanto na questão da solução tecnológica, que isso é extremamente importante, e a parte de gestão se deixa de lado. É aí que entra o papel da incubadora também. Só que aí, essa startup específica, eles estavam desenvolvendo a solução tecnológica deles e teve um probleminha na gestão. Uma das pessoas estava responsável por tudo. Os outros não estavam conseguindo desenvolver. Então, a gente não conseguia avançar enquanto jornada de incubação, porque lá no parque a gente tem a jornada de incubação para que essas empresas elas consigam crescer. Então, resultado, né, a própria startup, né, a gente conversou, a gente tentou avançar em várias situações, mas dentre eles mesmos, eles perceberam que
aquele momento não dava para eles continuarem. Isso é ruim? Não. É melhor do que ficar colocando esforço, tentando algo que não conseguem. Né? Então, eles, enquanto startup mesmo, não na questão do parque só, eles acharam melhor desfazer a sociedade. Aqui é o Canvas, né? O Canvas, ele é uma modelagem de negócios. Essa modelagem de negócios, ela ajuda quando você vai montar essa startup, quando você vai criar a sua ideia também. Então, a proposta de valor é esse que está no meio. Então, o que é que eu estou criando? Qual o diferencial? Por que as pessoas vão comprar de mim? Então, tem a proposta de valor. O lado de lá é para quem? Né? O relacionamento, os canais, segmentos de clientes. Para cá, parcerias principais, atividades chaves. É como? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou colocar o meu negócio para funcionar? E a parte de baixo, com quanto? Né? Estrutura de custos, fontes de receita. Então, ele é bem completo. Lá na ITCG mesmo, a gente tem um edital para que as startups elas possam entrar no nosso programa de incubação. O Canvas, ele é um dos pontos que a gente exige que a startup faça para poder submeter no nosso processo seletivo. E quando a gente cria uma startup, vários desafios, né? São vários desafios que nos rodeiam. Um deles é recursos. São os recursos. Então, quero criar, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer? Existem vários recursos, não só na questão financeira, mas também recursos humanos, né, que existem editais que podem ajudar nesse sentido. Tanto editais de subvenção econômica, que você submete seu projeto, você tem todos os critérios que você tem que desenvolver e você recebe um recurso e não precisa devolver. Só que, claro, você precisa fazer tudo que está lá, né, estruturado. Essa empresa mesmo, a Alcalitec, que eu dei o exemplo para vocês, que veio da universidade, eles participaram do Centelha, da FAPESC, conseguiram R$60 mil, e a partir daí que iniciou essa startup deles. Então, tem vários. A FINEP, né, que é uma financiadora de inovação e pesquisa, ela é pública, então a FINEP é algo interessante para vocês olharem, para ver essas oportunidades. O SEBRAE também, tem vários programas do SEBRAE, como, por exemplo, o SEBRAE, o Startup NE, também, que vem nesse sentido, e a FAPESC, né, que foi esse do Centelha que eu disse para vocês. São níveis diferentes, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês nos próximos slides aqui. Porque quando a gente fala em tecnologia, existe uma escala de TRL. Essa escala TRL, ela está relacionada ao nível de maturidade. Essa escala foi desenvolvida pela NASA e ela vai de 1 a 9. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. A FAPESC, ela coloca um nível de maturidade, o SEBRAE, a FINEP, então vai depender também de como está a solução tecnológica de vocês. Inclusive, para se incubar com a gente também, tem um nível da TRL. Então, como é que funciona isso? Ele vai de 1 a 9. Quando está naquele campo das ideias que você está desenvolvendo, ele vai estar ali, no nível 1. E conforme a sua solução tecnológica ela é desenvolvida, ele vai subindo nessa régua, até chegar ali 8, 9, 7, 8, 9, que já está no mercado, já está escalando. Então, lá no parque, na nossa incubadora, a gente sempre, as empresas, elas precisam estar acima de TRL 5, TRL 6. Tá? Por que, principalmente? Isso foi estruturado porque eu não sei como é aqui em Cuité, mas lá em Campina Grande tem várias instituições, como vocês viram, o SEBRAE, né, tem o SENAI também, tem a Prefeitura, que trabalha nessa questão de aceleradora para esses projetos. Então, se todos trabalham no mesmo nível de TRL, ao invés de ser um ecossistema que se ajuda, não vai ser um ecossistema, vai ser todo mundo brigando, todo mundo concorrendo entre si. Então, por isso que lá no parque, né, professor, a gente pega nessa escala um pouquinho maior. Tá, você vai falando aí da incubadora, do parque tecnológico, mas o que é isso?
A incubadora, ele é um ambiente, né, de tecnologia e inovação que a gente vai ajudar esses empreendimentos a eles crescerem, tanto nessa parte de projetos quanto na parte gerencial, na parte técnica, na parte de mercado. Então, a gente apoia essas empresas para esse desenvolvimento. Qual o diferencial da nossa incubadora também? A nossa incubadora, ela é credenciada no CERN. O CERN é como se fosse um ISO de processos, então a gente tem práticas-chaves que são desenvolvidas e nós também somos monitorados por essas práticas, né? Então, você tem a certeza de que a gente está olhando essa parte de mercado, capital, financeiro, a gente trabalha nessa perspectiva. E também nós somos credenciados no CAT, que é o Comitê da Área de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para que a gente possa trabalhar com startups que se utilizam da lei de informática através, né, de empresas que as contratam, na verdade. E aqui são os programas de incubação do Parque Tecnológico. O primeiro, que são as startups iniciantes, que são essas que estão no nível de TRL, a partir da TRL 5. Então, a gente trabalha toda essa parte de mercado, de gestão, financeiro, né? São contratos de 12 meses, sendo prorrogável por mais 24 meses. Quando a startup ela está incubada também, existem alguns editais que favorecem isso também, que tem alguma pontuação pelo fato de estar no parque tecnológico, de estar na incubadora, né? Porque eles entendem a segurança daquele negócio, que tem especialistas ali junto com as startups. A startup de PDI, que foi essa que eu falei com relação à lei de informática. A lei de informática ela é um benefício do governo federal para empresas que trabalham com tecnologia, e essas empresas elas podem contratar startups para desenvolver suas soluções tecnológicas. Então, essas startups podem também estar com a gente no parque, a gente desenvolve todo um trabalho com elas. E também, outro formato também, que agora está crescendo mais no parque, são as associadas. As empresas associadas são aquelas que já estão no mercado, já estão vendendo, mas eles querem um apoio maior jurídico, tecnológico, de lei do bem, de lei de informática, de marco legal das startups. Então, é um serviço que a gente vem ampliando muito no parque. Tá, e como são essas empresas incubadas com vocês? A gente tem tanto empresas incubadas de forma virtual quanto residente. Então, virtual, a gente tem empresa de João Pessoa, a gente tem empresa de São Paulo, de Sergipe, de vários lugares que estão incubados com a gente também. Esse virtual aumentou também depois da pandemia. Aqui é um pouquinho do nosso processo de incubação. É a nossa jornada. Lembrando que essa jornada ela não pode ser fixa, ela não pode ser aquela coisa que só daquele jeito e pronto. Não. Por quê? Porque cada startup vai ter sua especificidade. Então, a gente faz sempre um diagnóstico com essa empresa quando ela chega, para poder identificar o que ela está precisando, como é que a gente vai desenvolver melhor com elas, e a partir daí a gente vai trabalhando essas fases de pré-operação, operação, tração e graduação. Cada fase dessa tem um conjunto de atividades, mas possa ser que a minha startup esteja na pré-operação e a da professora Magnólia na operação, né? Então, a gente precisa verificar esses pontos. Na incubação, a gente também faz capacitações, tem mentorias, workshops, a gente dá essa consultoria, tudo para que as empresas consigam desenvolver. Aqui é só um exemplo de uma fase, né, a fase de operação. Saindo da pré-operação, que é aquela mais inicial, das metas, né, ver também se a questão da propriedade intelectual, se já tem patente, se essa marca está registrada. O professor Aldo vai falar mais sobre isso com vocês também. E saindo dessa parte, né, esse inicial da gestão, e claro, correr para ver logo essa questão da propriedade intelectual, a gente vai para essa parte de marketing digital, comunicação do negócio, investimentos. Então, a gente vai adiantando a cada fase. E por que trazer o empreendimento para a ITCG, né, que é a incubadora que fica lá no parque também? Por esses motivos de conexão, a gente faz parte do ecossistema de inovação de Campina Grande.
Nós temos 3 diretores, um é professor Aldri, professor Nilton também, que é da UFCG, e professora Nádia, da UEPB. Então, assim, eles estão sempre viajando, participando de eventos, participando de reuniões também, trazendo essas conexões para a gente, além do nosso ecossistema de inovação também, né, que faz parte, tem bancos que fazem parte, a Federação das Indústrias, vários órgãos fazem parte. A jornada da startup, que foi essa que eu apresentei para vocês. Capacitações, então a gente vai verificando a necessidade dessas empresas para poder fazer capacitações. Visibilidade do negócio. Gente, o Parque Tecnológico é muito visitado, não é, professor? Tem as visitas que são organizadas, né? E o meu setor que recebe muito dessas visitas também. E outras que chegam lá e a gente é professor que chega, são alunos, são empresários, gente que quer desenvolver sua startup. Chegam também algumas situações interessantes lá também. Vou citar só esse caso para vocês. Uma vez chegou um rapaz e ele disse assim, conversou comigo e outro colega que tem lá também. Assim, gente, eu acordo de madrugada e tenho muitas ideias. Muitas ideias, eu já pego na minha gaveta meu caderninho, anoto tudo direitinho. E assim, eu queria ver se aqui no Parque Tecnológico não teria uma sala que eu pudesse ficar nessa sala só tendo minhas ideias e vocês executando. Então, assim, foi uma situação que foi marcante, porque como, né? Então, assim, são várias situações que tem lá. Já chegou também uma pessoa lá também que, não, eu quero montar um negócio. Aí, nessa conversa, ele falou de energias renováveis, depois ele falou que queria criar um aplicativo de moda para pessoas com sobrepeso, depois ele falou de um negócio de limpeza que podia colocar nos estofados. E a gente ficou assim, não, peraí, calma, porque você precisa escolher uma dessas para você seguir, e aí você faz sua modelagem de negócios, tudo mais. Mas é bem visitado, né, professor? A infraestrutura também, que eu tenho algumas fotos aqui, eu vou mostrar para vocês, da infraestrutura. Aqui é um exemplo de premiações, parcerias e ações internacionais, porque não adianta ficar só falando sem mostrar também, né, que de fato aconteceu. Essa primeira foto foi uma rodada de negócios que nós fizemos com a Claro e com a Embratel, e as nossas startups apresentaram suas soluções tecnológicas. Nesse segundo quadrinho, é a assinatura do termo de cooperação com uma universidade lá da Argentina, né? Então, a nossa startup, uma das nossas startups, estava envolvida também, eles ficaram um tempo nos laboratórios da Universidade da Argentina, e eles também foram para Campina Grande para desenvolver soluções. Então, assim, pela questão do tempo, eu vou só dar uma passada. Reunião do ecossistema, né? O nosso professor Nilton recebendo também alguns representantes do Sebrae de Cajazeiras, uma premiação da ABDI, de uma das soluções tecnológicas de uma startup. Aqui, professor Nilton e professora Nádia apoiando uma das nossas startups também numa negociação com a prefeitura. Uma visita técnica da Azul Linhas Aéreas lá no parque para poder fazer parcerias. A gente recebe muitas empresas para fazer parcerias também. Uma startup que já se graduou lá do parque, que eles eram alunos de ensino médio, foi uma exceção, né, esses alunos, esses jovens também, porque eles estavam bem no iniciozinho, e eles receberam o prêmio da Olimpíada Brasileira de Tecnologia, e foram para o MIT. Né, ficaram um tempo com a gente lá no parque também. A visita do Instituto Fraunhofer, de representantes da Alemanha lá, e aqui um workshop, onde o professor Aldri esteve também organizando, junto com o INPI, para os colaboradores e também para o UFCG lá de Campina. Aqui são alguns exemplos de startups que estão incubadas com a gente, ou residente, ou virtual, ou que já foram graduadas. A gente chama graduação também, quando essa startup passa pelas fases e ela já está prontinha para o mercado. Então, a gente chama graduação também. Aqui tem startups de educação, de desenvolvimento de software, de biomateriais, saúde, enfim, são várias áreas que a gente atende lá no parque. Aqui um pouquinho da infraestrutura,
né, lá da ITCG, do Parque Tecnológico. Então, a gente tem algumas salas de até 71 metros quadrados também, e elas são padronizadas pelas startups que estão entrando de acordo com suas necessidades. Né, aqui era uma startup de educação que já se graduou, aquela do meio é automação comercial, e a de lá, a última, é a Alcalitec, que eu falei para vocês também, que ela iniciou através de um projeto da universidade também. O nosso auditório, que tem capacidade para 80 pessoas, então essas startups podem usufruir desses espaços, desde que seja agendado, seja tudo organizadinho. Salas de reuniões e salas de videoconferência. Laboratórios, a gente tem a TV Parque, lá também com essa estrutura que pode desenvolver algum podcast, pode fazer gravações. A gente tem um assessor de comunicação lá também, que fica à frente dessa questão da TV Parque. Esse de baixo é o Oxente Lab, é o nosso laboratório mais novo lá do parque. Ele é para prototipagem e também a gente desenvolve um trabalho bem bacana que ele foi criado, né, foi concebido com o Ministério Público do Trabalho também. Então, a gente desenvolve cursos para alguns alunos poderem aprender de tecnologia e desenvolver, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo consegue estudar essa parte de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Então, a gente tem essa ação bem bacana lá no Parque Tecnológico. Aqui é um espaço comum, né, para as nossas startups, que é o Cafetec, onde essas startups elas podem conversar, trocar ideias também, porque é muito importante que elas conversem entre si para desenvolverem. Prometi que ia ser rapidinha, para dar o recado assim, para vocês, explicar um pouco, e claro também, professora Magnólia tem um contato, meu contato também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais um pouquinho, para que a gente aprofunde mais. Essa equipe da ITCG, né, a gente tem um parque tecnológico, a Fundação de Apoio, que tem toda uma equipe, né, professor? E da ITCG, Arthur Lira, né, que é o nosso assessor de comunicação, professor Aldri, nosso diretor adjunto, Camila, coordenadora da ITCG, eu, analista técnica, professora Nádia, que é a nossa diretora técnica, e professor Nilton, que é o nosso diretor-geral. É isso. Obrigada, pessoal. Nós agradecemos imensamente a participação de Michele. Eu acredito que todo mundo gostou de conhecer a ITGC, né? E ITCG. E que eu fiquei animada. E vocês? Agora a gente precisa conhecer, gente, professor Aldri. Professor Aldri, o senhor vai se apresentar, porque o senhor é da casa. Da casa que eu digo é da UFCG, tá, gente? E sendo da UFCG, ele é coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFCG, o NIT. Ele é o nosso coordenador geral, viu? E traz para a gente a palestra de patentes relevantes, tá? Porque até a doutora Ana Cristina falou, eu não me lembro quem foi que falou antes, que pode gerar, sim, foi hoje pela manhã, no Renorbio, a gente pode estar depositando muita patente, mas para não ficarem como currículo, mas sim que sejam patentes que cheguem à licitação, né? O licenciamento, que é a comercialização. E essas patentes relevantes, o país está hoje, já estou palestrando no lugar de Aldri, o país está hoje... Hã? Vai-se embora, não. Já está hoje interessado nisso daí, patentes relevantes. E, por isso, esse tema para a gente aqui, para o programa de pós-graduação. E para todos os estudantes, né, nós incentivamos que a graduação, iniciação científica já esteja aí trabalhando a produção de patentes também. Eu vejo que os alunos da graduação estão bem interessados nos nossos minicursos. Enquanto coloca aqui